Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Sua palavra que vem do alto. Que nossa mente e o nosso coração, nesse momento, esteja cativo à Sua palavra e que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar conosco. Muito obrigado. É um privilégio receber de Ti a Sua palavra. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Se você puder deixar essa passagem aberta, nós estaremos lendo alguns versos novamente. Os hebreus, todos os hebreus, como escravos no Egito, eles eram prósperos. Para impedir que essa prosperidade se avançasse, Faraó, num determinado momento do Egito, ele decretou o seguinte: todo recém-nascido hebreu deve ser o quê? Deve ser morto. Então você imagine o desespero dos pais. Tá certo, não? Tendo esse edito, tendo esse o quê? Esse mandato do faraó, dizendo que, olha, todo recém-nascido hebreu será morto. Já tinha se passado 400 anos de escravidão do povo. Da morte de José até essa passagem, 400 anos se passaram. A mãe de Moisés, desesperada, o que ela fez? O colocou num cesto, sim ou não? E colocou no rio Nilo. Depositou no rio. E quem o resgatou do rio? A irmã de Faraó. A irmã daquele que havia o quê? Declarado e editado um ofício dizendo que todo filho recém-nascido do hebreu deveria ser morto. Quando a gente ouve isso aí, quando a gente vê essa história, esse testemunho, amado, ele nos enriquece tanto, ele me enriquece tanto, porque o que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você, a bênção que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Amém ou não? Sim ou não? Claro que sim. Se você tem uma promessa, toda ela será cumprida em nome de Jesus. Moisés, crescendo como egípcio, culturalmente, sendo criado como egípcio, ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus também. E ele ficou sabendo que ele era o quê? Na verdade, um hebreu. Passado 40 anos, igreja, ele vendo um egípcio espancar um hebreu, o que ele fez? Ele matou esse soldado egípcio. E quando ele matou, vem a segunda sentença da morte para Moisés, dizendo o quê? Quando o faraó ele ficou sabendo, o que aconteceu? Matem Moisés. Se encontrarem, matem Moisés. O que Moisés fez? Foi embora. Está certo ou não? Ele foi embora. Ele saiu das terras do Egito, tá certo? E foi para onde? Se instalou em Midian. Lá ele encontrou a sua esposa, chamada Séfora, filha de Jetro, que existiam mais 7 filhas. Moisés se casou com Séfora e lá permaneceu em Midian por vários anos. Deus deu a ele o pastorado. Ele era um pastor o quê? De ovelhas. Ele era um pastor de um grande rebanho, como Davi, preparando o quê? Para aquilo que viria. Amados, outra coisa interessante é que se passaram mais 40 anos. Mais 40 anos. Moisés, na verdade, ele foi chamado por Deus quando ele tinha 80 anos. E nesse momento,
Quando Deus, porque Deus, amados, Ele não se atrasa e não se antecipa. Ele nos chama sempre conforme o quê? O tempo determinado. E essa é a característica de Deus nas nossas vidas. A gente sempre tem que aprender isso. Por mais que doa, que nós sempre temos o tempo. É o tempo de Deus, Ele é sempre melhor do que o nosso. Então, passados 80 anos daquele recém-nascido que fora tirado do Nilo, ele tem o quê? Um encontro sobrenatural com Deus. O que mais chama a atenção de Moisés, o que é? É que ele está diante do quê? Do anjo do Senhor. Ele está diante do quê? De Deus. Ele está diante do Filho do Homem. Ele está diante de Jesus Cristo, que se apresenta a Moisés de uma forma absolutamente o quê? Sobrenatural. E isso chama a atenção de quem? De Moisés. Deus, amados, Ele chama a nossa atenção. Deus, Ele quer a nossa atenção. Ele às vezes não se apresenta numa sarça ardente, mas o que Ele quer é que a gente o olhe, é que a gente o enxergue. Amém ou não? Então, na verdade, o que Deus proporcionou a Moisés, o que foi? Eu estou aqui, filho, e eu tenho algo especial para você. E Moisés, ele ficou o quê? Absolutamente o quê? Maravilhado com esse sinal. E imediatamente ele disse o que a Deus? Eis-me aqui. Pode contar comigo. Eis-me aqui. Eu estou aqui, Pai. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja? Deus, então, o que Ele quer nos ensinar hoje, amados? Que os seus planos nas nossas vidas não podem ser frustrados. Como é que Deus se revelou na vida de Moisés? Depois de 80 anos, igreja. E Ele foi se revelando de uma forma o que? Gradativa. Porque Deus é assim conosco. O nosso problema é que a gente quer tudo na mesma hora. Sim ou não? A nossa alma, às vezes, ela pulsa, ela quer. E a palavra de Deus, ela é clara, lâmpada para os meus pés, é a sua palavra, Senhor. O que é isso? A gente tem que olhar o quê? Para os pés, é dia a dia, mas luz para o meu caminho é o Senhor, é a tua glória. Sim ou não? Sim. Então que na verdade, o que Deus fez com Moisés, Ele quer fazer conosco, e Ele faz conosco. Nos dando oportunidade do quê? De milagres nas nossas vidas, de relacionamento, de estarmos aqui louvando a Deus, de estarmos aí o quê? Ouvindo a palavra. Sim ou não? Claro que sim. Isso é o que, igreja? Isso é a oportunidade que Deus tem de quê? De estar conosco, sempre ao nosso lado. E nesse momento, Deus, Ele levanta um quê? Um libertador. E o que Deus fala? Não, você vai lá no Faraó e diz que quem te mandou, quem foi? É o eu sou. Deus não precisa de marketing. Sim ou não? Ele fala, o eu sou o quê? O eu sou te enviou. Sim ou não, igreja? Sim. Quando Moisés, ele tirou o povo do Egito, como promessa do Senhor, Moisés voltou para onde, igreja? Moisés voltou para onde? Para o mesmo monte. Sim ou não? Porque o Monte Horebe é o Monte Sinai, é o mesmo monte. O que significa isso, igreja? Que Deus, Ele sempre quer que a gente volte às nossas raízes. Sim ou não? Ele continua nos abençoando, nos guardando, não é? Mas Ele quer que a gente saiba de onde Ele nos tirou, do lamaçal do pecado, de quem éramos sem Cristo Jesus. Eu não tive a oportunidade de nascer num lar cristão. Amém ou não? Se você teve, glória a Deus por isso. Mas na verdade, Deus, Ele sempre quer o quê? Que a gente volte o quê? Às nossas raízes. Sim ou não? Sim. Mas eu gostaria de dar ênfase nessa noite. E o que mais me chamou a atenção foi o verso 5 que eu gostaria que você lesse comigo. Quando Deus diz o seguinte: não se aproxime
Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Por que aquele lugar era santo? Por que aquele lugar era santo? Porque Moisés estava na presença de quem? De Deus, era a glória de Deus que Moisés estava. Sim ou não? Era a glória de Deus. Então onde Deus está, Ele comanda e Ele manda o quê? A sua glória. É por isso que Moisés comentou o quê? Que ele estava maravilhado. Sim ou não? Sim. Aí eu fico pensando, puxa vida, onde está Deus? Onde está Deus? Por que a gente não participa, evidentemente, sempre dessa glória? Por que só às vezes Ele se apresenta? Por que eu não posso ver a glória dEle? E aí Deus me levou para a carta de Coríntios. Às vezes a gente não entende a palavra do Senhor. Às vezes a gente lê algumas passagens e a gente fica, Senhor, mas o que quer dizer? Eu convido você a 2 Coríntios. Eu convido você, igreja, a 2ª carta de Coríntios, no capítulo 12. Por favor, igreja, 2 Coríntios 12, eu estarei lendo a partir do verso 2. 2ª carta de Coríntios, capítulo 2. Doze, 2. Apóstolo Paulo dizendo: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe. Ele foi o que, igreja? Arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. O que é o 3º céu, igreja? É o paraíso. É o lugar o quê? Espiritual, onde habita quem? Deus. Onde a glória de Deus, ela é o quê? Ela é habitada. Você já parou e já leu? Você entende esse verso? Quando Paulo ele foi arrebatado, se espírito ele não sabe, é o 3º céu, onde ele pôde ver o que? A glória do Senhor. Para que ele pudesse testemunhar o quê? A presença de Deus. E nós, quando temos o conhecimento do 3º céu, nós temos que entender que existe o 1º céu. Qual é o 1º céu? É onde ficam as nuvens. O 2º céu, qual é o 2º céu? Onde ficam as estrelas. E o 3º céu? É onde fica o quê? Deus. E é espiritual. Sim ou não? Então, na verdade, igreja, nós abrimos o culto hoje glorificando a Deus. Por quê? Porque esteja nós onde estivermos, Ele com o ouvido dele, Ele se inclina. Fabiano, eu estou aqui. Claudinei, eu estou aqui. Claudinei, eu estou aqui. Ele está no 3º céu, porque Ele é santo. Amém ou não? A gente não pode ver a sua glória. Ele é separado. Santo é o nome do Senhor. Os anjos cobrem os pés, cobrem o rosto, pela glória do Senhor. E Deus foi tão bondoso com Moisés que permitiu que Moisés visse o quê? As costas de Deus, a glória do lado de fora. Amém, igreja? Então, na verdade, o que quer dizer tudo isso? Qual é a mensagem? É que esse direito de ter e ver a glória de Deus, nós perdemos aonde? Quando nós pecamos, quando os nossos pais foram o quê? Expulsos. Sim ou não? Sim. Porque quando nós retornarmos à Nova Jerusalém, nós teremos o quê? O nosso corpo glorificado. Sim ou não? Nós estaremos com o próprio Deus.
A glória dele não vai nos ofuscar mais, porque nós voltaremos a quê? Ao paraíso, nós voltaremos o quê? Espiritualmente o quê? A conviver com a glória de Deus. Mas nós estamos aqui, igreja. Nós estamos na terra. Nós estamos no reino de Deus, sim, mas nós estamos sujeitos o quê? A todas as intempéries, a todas as setas. Oramos, clamamos, jejuamos, buscamos. Podemos ver a glória de Deus, onde um rapaz pede 50, 60 centavos de pão. Onde eu quero nos levar é o seguinte, igreja. Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão amoroso, Ele é tão bendito, que Ele se apresenta nos mínimos detalhes para as nossas vidas. Basta nós termos o quê? Os olhos e o sentimento. Deus, Ele quer continuar nos abençoando nas mínimas coisas. É claro que Ele quer o máximo, é claro que Ele quer muito para nós, mas o que eu quero dizer hoje é que nós somos abençoados de uma forma grandemente, Sueli, nas mínimas coisas. É num emprego que Ele abre, é num abraço de um filho, é de um beijo numa mulher. Sim ou não? É do passar no filho num vestibular. Sim, é de um novo trabalho, de uma nova promoção, de um novo estudo. E às vezes a correria do dia a dia, às vezes o cansaço não nos permite o quê? Sentirmos o Espírito Santo de Deus. Nós não sentimos o quê? Essa realidade que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Porque do mesmo tempo que a gente não pode ver a glória real de Deus, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Eu sei que você sabe de tudo isso, mas é através do quê? De Jesus Cristo que a gente pode ver o quê? A glória de Deus. E é nos pequenos detalhes, são nos pequenos mimos, que a gente, em nome de Jesus Cristo, se a gente não tiver ainda essa percepção, Deus está dizendo isso. A grande mensagem hoje é o seguinte, que a gente perceba Deus nos mínimos detalhes. Ele se preocupa conosco, Ele não se preocupa com a nossa noite de sono, Ele se preocupa com o nosso café, Ele não se preocupa com a nossa roupa, Ele se preocupa com o nosso emprego, Ele se preocupa com o nosso estudo, Ele se preocupa com o relacionamento nosso de marido e mulher tão atacado hoje. Ele se preocupa com os nossos filhos. Amém ou não? Ele se preocupa, né, com as nossas filhas. E é nas mínimas coisas que a gente tem que ver Deus. Às vezes a gente fica tão atarefado, às vezes a gente fica tão bitolado em certas, né, que a gente se esquece da glória de Deus. Amados, Jesus Cristo nos dá a glória dele. Sim ou não? É a glória dele. A gente não pode ver essa glória, mas a gente pode o quê? Sentir quando a gente conversa com o filho. Sim ou não? Quando a gente tem oportunidade e Deus nos deu de viajar com uma família. Isso é um mimo de Deus, isso é um presente de Deus. Amém? Então Jesus Cristo, Ele nos traz hoje aqui para isso. Percebam mais. Sueli, me perceba mais na sua vida. Ana, perceba mais Deus na sua vida. Todinei, perceba um pouco mais Deus. Não que vocês não estejam percebendo, mas percebam mais. Que os seus olhos estejam o quê? Atentos, que os seus ouvidos atentos. Que você de manhã, quando orar, falou, Senhor, eu quero sentir a sua presença. Fala comigo. Me abençoa, me guarda. Esse dia é seu, Pai. Amém? Que a gente tenha esse relacionamento, como Moisés teve. Se você tem um ministério, concluindo, se você tem um ministério, para a honra e glória do Senhor, vai chegar a sua hora. Não importa a idade, Deus vai te honrar. Basta nós estarmos o quê?
sensíveis ao Espírito Santo. Amém?